Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. Tá começando agora mais um Economia é tudo. Retrospectiva 2018, a segunda parte. Mauro, vamos falar o que de bom aconteceu? Será que aconteceu coisa boa? Sim, as pessoas não prestam muita atenção, passa despercebido, mas... Teve coisa boa. Teve. O Doing Business, se você não sabe o que é o Doing Business, a gente está comentando, tem alguns textos, alguns conteúdos que a gente está comentando sobre esse relatório do Banco Mundial lá no Porquê. É um relatório que avalia, ranqueia os países em relação à facilidade de fazer negócios. E o Brasil, que vinha patinando ano após ano nesse ranking, subiu no ranking, subiu, né? 9 posições no ranking geral, e em alguns itens se destacaram. Um dos itens é o comércio internacional, onde o Brasil subiu mais de 30 posições, e o outro item é a abertura de empresas, né? Sim. Ficou mais fácil abrir empresas no Brasil. A que se atribui essa melhora, Mauro? Não, primeira coisa, que o Doing Business é uma pesquisa, essa pesquisa do Banco Mundial, eles avaliam procedimentos associados a negócios, abertura de empresas, fechamento de empresas, pagamento de imposto, e não é um imposto que você paga, né? No caso, é os procedimentos associados custo de tempo, né? Que tempo gasta. E recursos, né? Que você gasta para... todas essas coisas são um gargalo no Brasil, né? Você dificulta a entrada, por exemplo, de outras firmas no mercado, né? Dificulta o empreendedorismo, isso pode prejudicar a produtividade do país como um todo. Então, isso é uma agenda importante e o Brasil está avançando, assim. Só uma coisa, o ambiente de negócio no Brasil é hostil, Sim. Ele é muito ruim, Sim. Ele continua ruim, ele melhorou um pouco. Ele melhorou de uma base bem ruim, né? Assim, então, continua ruim. A abertura de empresas é um problemão no Brasil. E aí deu uma melhorada. O que aconteceu? Você diminuiu procedimentos e simplificou procedimentos e informatizou boa parte. Então, o que eles citam aqui, por exemplo, a pesquisa é basicamente a Rio-São Paulo. E feita com perguntas e respostas com as pessoas, os atores. Implementação de um sistema online para registro e licenciamento de empresas e registro de empregados. Como resultado, o número de dias necessários para a abertura de uma empresa caiu de 79,5. Olha que loucura para abrir uma empresa. 79 dias e meio. Caiu para 20 dias e meio. Aí, ó, só quase um mês agora. É isso. Eita. Então, continua bem ruim. Tá ruim ainda, mas tá melhor. Então, tem mais ou menos 190 países. O Brasil hoje está na posição 140. Tá ruim ainda. Tá ruim ainda. Então, tem espaço para melhorar, mas tá andando. Já é um alento, tá? A parte de comércio também é facilitar procedimentos para importar e exportar. E teve uma queda também no custo de importação por conta disso. Então também melhorou nessa margem. Certo, então ponto positivo para o Brasil. Ponto positivo. Ainda tem ponto negativo, assim, ainda continua bem ruim. A gente espera que melhore nos próximos anos. E isso tem o que tem a ver com a parte de pagamento de imposto, que eu tinha mencionado antes. Que isso aí é o item onde o Brasil andou de lado nesse ano. Não é só andou de lado, tudo bem, andou de lado, mas assim, sempre foi ruim. Sim. Sempre teve lá na zona de rebaixamento do Doing Business nessa margem. É comparável a países muito pobres. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país de renda média, mas assim, se comparar no ranking, tá lá embaixo. Tá sempre junto com países da África subsaariana. É isso. E é assim, horrível e não tá melhorando. Então aí tem margem para melhorar. Uma coisa boa, outra coisa boa que aconteceu no Brasil, um pouco parecido com o que aconteceu em 2017, é a inflação controlada e os juros caindo. Sim. Ponto pro presidente do Banco Central que tá saindo para o agora. Banco Central como um todo, né? Assim, tem um ganho de credibilidade essa gestão do Banco Central. Aí conseguiu botar a inflação sob controle, o juro tava lá em cima, né? Porque teve aquele surto inflacionário logo depois, em 2015, 16 ali, né? Passou de 10%. E aí teve a troca de Banco Central, boa parte dessa queda. Lógico, boa parte tem a ver com a economia que estava indo muito mal, mas também em termos de credibilidade, da autoridade monetária. Então isso se manteve, conseguiu aumentar a queda no juro, e hoje o juro é mais baixo hoje, né? Até uma outra coisa que eu imagino que possa ter contado até no Doing Business, que mudou em relação a crédito aqui no Brasil. Então isso é uma coisa que já vem uma agenda do Banco Central. Isso, que ele tem mexido no compulsório. Tem mexido em várias coisas, né? Isso é uma coisa que já vem vindo, tem mexido no cartão, nas regras do cartão de crédito. 17, o rotativo mudou. Na atuação do BNDES. Na TLP. Isso tem mudado bastante, isso é coisa que já vem de longe. Uma coisa que aconteceu
recentemente no Brasil foi a redução compulsória, né? E para quem não sabe, o que é o compulsório? O compulsório é o seguinte, o banco, ele tem uma quantidade de dinheiro que as pessoas depositam lá. E aí ele pega esse dinheiro não fica todo parado lá, ele vai emprestar para outras pessoas. Até o pessoal pega o dinheiro emprestado no banco, não é necessariamente o banco do dinheiro, muitas vezes é o depósito que o cara faz isso, então isso. Todo mundo que tem depósito lá, for no banco querer tirar o dinheiro, esse dinheiro não tá lá. Não tá lá. Corrida bancária. Corrida bancária. Quando as pessoas acham que o banco tá com problema, aí tem corrida bancária porque todo mundo quer ser o primeiro a tirar. Então, esse dinheiro não tá lá. Então o banco, o que acontece? Ele empresta e deixa um pouco de reserva ali para eventuais retiradas. O Banco Central pode forçá-lo a deixar uma quantidade maior. Essa margem que define é o Banco Central. É o Banco Central. Então, esse é o compulsório. Isso é o compulsório. Isso é o compulsório. Então ele tem que deixar uma reserva no próprio Banco Central e ele não consegue emprestar esse dinheiro. O problema é que no Brasil esse compulsório é muito alto. Sempre foi muito alto. Tá? Ele chegou a ser 45%. E ele vem caindo. Como ele vem caindo, o que acontece? Esse compulsório é importante porque ele é uma margem de segurança. Isso. Né? Por exemplo, quando teve a crise bancária em 2018, o Brasil conseguiu um dos países que mais... ele é uma margem de segurança porque o banco ele pode se colocar numa situação complicada, arriscada. E um banco pode levar todo o sistema bancário junto. Sim. Então faz sentido você ter um compulsório para você ter uma margem de segurança ali, né? Mas o tamanho do Brasil é ridículo, é muito fora da curva em termos internacionais. Então chegou a ser 45% e o Banco Central está diminuindo. Como ele diminui, os bancos têm mais recursos para emprestar. Tem mais oferta de crédito. Tem mais oferta de crédito. Esse é um ponto positivo. Esse é um ponto positivo. A gente vamos ver isso na ponta, né? Tem tempo ainda para ver o efeito sobre o juro lá na ponta. O spread bancário no Brasil continua sendo um problema muito grande. O Banco Central está atuando no sentido de diminuir. Esse governo que vai entrar fala em tentar aumentar a concorrência, em tentar atrair novos players. Isso, então isso está indo nesse sentido. Tem a questão do cadastro positivo que a gente já falou aqui antes, bastante material no site sobre isso, que também vai no sentido de aumentar a concorrência. Então vamos ver, né? Então já falando um pouco de perspectiva, posso misturar? Isso, já vamos fazer justamente esse gancho. Misturar, então, para as perspectivas para 2019. Isso. O compulsório, perdão, o cadastro positivo é mais um ponto. Então esse tá parado no Congresso, não aconteceu nada no Congresso, tá parado lá, então vamos esperar. O cadastro positivo é que hoje você tem um cadastro de maus pagadores só no Brasil. Quando você vai falar, tá com o nome no Serasa, tá com o nome... Isso é o cadastro negativo. Cadastro negativo. O cadastro positivo é para informar se a pessoa tem um bom histórico de crédito, se ela não tem atrasos, esse tipo de coisa. E não é uma informação que vai ser só do teu banco, porque hoje só o seu banco sabe se você é um bom pagador. Com o cadastro positivo, os outros bancos como enxergam, então pode gerar mais concorrência. Por exemplo, se você é um bom pagador para o banco A e está precisando de uma linha de crédito no banco B, o banco B vai saber que você paga direitinho no banco A. Você pode pegar a tua informação e carregar lá para o banco B. Ele vai enxergar você. Hoje existe já, mas a adesão você tem que falar que quer, então pouca gente adere. O que está na proposta de mudança é que você tem que falar que não quer. Então a expectativa é que mais gente entre no cadastro positivo e se aumente a informação no sistema e consiga gerar mais concorrência. Isso colabora também para tirar um pouco de incerteza do ambiente de negócio. Também, sim, com certeza. Então isso é uma coisa que acho que está na agenda, vai se falar bastante. É bom as pessoas estarem ligadas porque é uma coisa da perspectiva, porque já passou, já está andando no Congresso, mas ainda mais parou no Senado. Bom, dentro das perspectivas para 2019 a gente tem um novo Ministério da Fazenda. Bom, não é Ministério da Fazenda agora, é Ministério da Economia. Né? O presidente eleito, quando você está assistindo esse vídeo, não é mais eleito, já assumiu. Ele chama o Paulo Guedes de um super-ministro, né? Seria o super-ministro da Economia. Os desafios são os mesmos dos anos recentes, só que potencializados, né? A corda está cada vez mais apertada no pescoço. O que você espera com essa nova equipe? Desses desafios, o maior deles é a Previdência. Sim, eu acho que diferente dos anos anteriores, gestões anteriores, isso é uma equipe bastante homogênea e alinhada, né? Eu acho que mencionou aqui que às vezes dá a impressão que o presidente ele não tem muita noção dos problemas da economia, e ele mesmo assume que ele não entende nada de economia, mas ele nomeou um ministro que... O Posto Ipiranga? O Posto Ipiranga, então isso é uma coisa super importante que aconteceu no ano de 2018, todo mundo ficou conhecendo o Paulo Guedes. Isso, ficou super popular agora. Ficou super popular, ele é o Posto Ipiranga, ele vai ser o próximo ministro da Economia, ele vai comandar uma pasta enorme,
E assim, note que ele tem tanto poder que ele mesmo está fazendo as indicações. Exatamente. Que o presidente faria. Curioso que em algumas indicações o Bolsonaro faz questão de dizer que é chancela do Paulo Guedes. Isso, então não tem nada a ver com isso. E é uma coisa interessante, né? Porque às vezes o Bolsonaro fala uma coisa que o mercado desconsidera completamente. Então não. Quem manda é o Paulo Guedes. Quem manda é o Paulo Guedes. Parece que o pessoal de fato, entende os desafios fiscais do Brasil. Então a reforma da Previdência, por exemplo, vai... Eles têm dito que é uma prioridade. Prioridade. Mas o que a gente tem ouvido também é que não se sabe como. Não se sabe como. Ainda. Esse é o problema. A questão é não tem claramente quais os parâmetros. Isso, né? agora estão falando de fatiar, e depois vamos fazer Bolsonaro que disse. Isso, o Bolsonaro que diz, exatamente. E que, não precisa de PEC, não precisa. É muito incerto isso. Acho que isso é pra ontem. A perspectiva continua sendo de bastante incerteza. Eu acho que era uma coisa para começar o ano, nos primeiros dias de governo, já ter uma proposta clara. Já é pra ter. Para começar uma discussão, porque aí as pessoas vão reagir, o Congresso vai reagir, para ter um debate, né? Porque a proposta que teve até agora do Temer já teve um debate em cima dela. Ela é uma proposta mais dura, por assim dizer, né? Mas ela foi sendo aliviada à medida que foi tendo debate no Congresso, as pessoas se posicionando. Então teve alguma coisa, chegou em alguma coisa, já passou em comissão. Agora tá falando de fazer uma coisa nova. Isso, apagar tudo isso, começar tudo de novo. Então era bem importante que esse negócio andasse rápido. Isso que não tá muito claro ainda. Assim, eu acho que o ponto bom é que eles reconhecem a importância disso. Isso, eles falam que é prioridade. O ponto ruim, falando em perspectiva, é que a articulação da coisa que também esquisita. Não tá muito claro. Assim, uma coisa é a proposta, outra coisa é a política. Não dá pra viver sem ela. Né? O próprio Bolsonaro fala, né? Não necessariamente a proposta que for aprovada é aquela que os economistas... Isso, tem a política do negócio que tem a política ainda para negociar. Isso, super importante isso, né? Não dá pra deixar isso de fora. Encerrando aqui as nossas perspectivas, no último vídeo a gente falou sobre o desemprego em 2018, que continuou alto. Pro pessoal, de novo, que tá preocupado com isso, vem mais incerteza, né? Então, isso eu acho que sim. Né? Não dá pra gente cravar. Não tá muito claro ainda, né? E depende toda a melhora justamente das reformas. Claro. Então precisa ter uma coisa mais clara, né? Acho que tá claro que é prioritário, mas não tá claro exatamente o que vem. Uma outra... Então, o Brasil tem dois gargalos principais. Um gargalo de curto prazo, que é essa questão fiscal, e tem uma coisa mais de longo prazo, que é a produtividade. Então tem duas coisas, falando de produtividade, lógico que tem a ver com a parte fiscal também, né? Privatizações. Eu acho que isso está sendo colocado com muita ênfase. E depende, o governo diz em zerar déficit, talvez dependa de vender empresas. Isso, então tá falando de zerar déficit, eu sou um pouco cético com relação a isso. Eu acho que se já mantiver o teto de gastos já tá bom, ainda mais se a reforma da Previdência não andar. Sim. Já tá bom se cumprir o teto de gastos. Zerar déficit, acho que eu não... o governo fala disso sem subir imposto. Sem subir imposto, isso. Então, estão falando de vender empresa, tudo bem. Aí você potencialmente conseguiria. Só que vender empresa é uma vez só, né? Nem vender o carro. É uma vez só. O ano que vem você tem um problema de fluxo de novo. E as empresas já foram vendidas. Então tem que resolver o problema de fluxo também. Então esse é um lado. Então do lado das privatizações, tem uma sinalização com relação a isso. Não está claro exatamente o que é. O que vai ser, né? Tem isso aqui é estratégico, isso não é. Não sei. Isso aí não está claro. De novo, o presidente fala uma coisa, a equipe econômica fala outra. E ainda não se sabe o que vai acontecer. Ainda não se sabe o que vai acontecer. Outro ponto é o ponto de comércio internacional. Aí tem uma sinalização tanto do presidente como da equipe econômica nisso parece que eles estão mais alinhados. De tentar abrir mais o país e estão falando de acordos bilaterais. O que eu acho que pode entrar em conflito aí é a parte da diplomacia. Sim. Tem uma proposta dessa e aí às vezes a diplomacia toma posições radicais. Ou assim de mudança de embaixada. Não existe aquecimento global. Isso assim, eu acho que assim são divididas que pro Brasil, eu não sei se é o ponto no Brasil ficar entrando divididas como essa. Eu não sei, essa é opinião pessoal. Eu acho que pode até ter mérito nas discussões, mas elas podem prejudicar o comércio, né? Podem mais atrapalhar do que ajudar. A França, por exemplo, sinalizou que não negociaria com países que são contra o Acordo de Paris. Os países árabes também não podem gostar muito de mudança da embaixada e aí podem diminuir o comércio com o Brasil. E tem os termos também de relaxar em relação ao controle do meio ambiente. Isso, com relação ao Acordo de Paris. Os europeus realmente não podem recuar em propostas de abertura. Parece que está tendo um alinhamento muito forte com os Estados Unidos, só que os Estados Unidos, acho que eu não colocaria os Estados Unidos como um parceiro confiável.
Exatamente, porque ele tem um presidente... Tem um presidente protecionista. Protecionista. Então eu não E bastante instável. Bastante instável. Tem uma guerra comercial com a China. Não sei se o Brasil pode tomar algum tipo de retaliação da China. E a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. Exatamente. Não são os Estados Unidos. A China e os parceiros asiáticos ali também. É a China o principal parceiro comercial do Brasil. Eu acho que essas coisas tem que ser mais alinhadas, se proposta de abertura junto com a diplomacia, elas têm que andar juntas. Porque senão pode criar muita tensão em 2019. Claro. E em 2019 a gente vai estar aqui, como sempre, comentando tudo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na economia e aquilo que também parece que não tem nada a ver com economia, mas que tem sim, que a gente está sempre mostrando aqui, que economia é tudo, como sempre. Acessa lá porquê.com.br, se inscreve no canal, toca o sino e não perde nada. Valeu, gente! Valeu, abraço!